Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pela disponibilidade. Estamos aqui reunidos numa mesa de debate do projeto Caminhos para a Transição Energética no Brasil. A mesa de debate de hoje, ela contempla os seguintes temas: cidades sustentáveis, mobilidade urbana, eletrificação da demanda e eficiência energética. Teremos aqui a apresentação do Guilherme Lockman, sócio para Power Utilities and Renewables da Deloitte Brasil, e temos a honra de receber como nosso mediador convidado o secretário executivo de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, senhor Antônio Fernando Pinheiro Pedro. Então, já gostaria de agradecer a presença de toda a plateia. Depois da contextualização que a Deloitte irá fazer, o secretário Pinheiro Pedro tomará a palavra. Depois das suas considerações, fica aberta, sob a mediação do secretário, para comentários e perguntas de todos vocês. Peço somente que, enquanto estivermos falando, mantenham seus microfones fechados e, quando queiram fazer uma contribuição, um comentário ou uma pergunta, levantem a mão, utilizem o botão reações aqui da plataforma, levantem a mão e aí o secretário passará a palavra para vocês. Tá bom? Vocês podem direcionar as perguntas tanto para o secretário quanto para a gente, Deloitte Enio, e o secretário nos ajudará na condução desse diálogo, ok? Desde já, muito obrigado a todos e uma boa sessão. Guilherme, é com você. Obrigado, Lincoln. Mais uma vez um privilégio para mim poder ajudar nesse processo aí, em nome da Deloitte, na contextualização do debate de hoje. Também agradecer efusivamente a presença do secretário Antônio Fernando. Para nós é um privilégio poder contar com a participação dele, a mediação. E passar para vocês um pouquinho, eu tenho a responsabilidade e a alegria de poder fazer um pouco do esquenta aqui da discussão e trazer algumas informações, alguns slides para a gente não só contextualizar, mas também para nivelar, porque aqui a gente tem pessoas dos mais diversos tipos de atuação. Tem gente da área de sustentabilidade, tem das áreas de governança, tem pessoas ligadas ao setor elétrico. Então é importante a gente poder conhecer um pouquinho mais. Eu soube também de gente que está atrelado a essas dinâmicas de cidades inteligentes. Então, todo mundo, para que a gente possa ter umas 2 horas aqui bastante contributivas, esse é meu papel aqui. Vou tentar passar um pouquinho da visão e da experiência que nós temos como Deloitte. Pode passar, por favor, Donati? Muito bem, eu começo falando um pouco de como que está se comportando o momento que vivemos no processo todo de demanda de energia e essa dinâmica de eletrificação tão importante para o processo de transição, para esse caminho que a gente está buscando perseguir. Então, é importante lembrar que a gente tem aí uma visão clara de setores que são bastante relevantes para esse processo. Então, que vão ser debate bastante grande hoje, estão no contexto de cidades inteligentes, que é o setor de construção, o setor de transporte e toda a parte da indústria. É óbvio que a gente precisa ter um trabalho que a gente acredita que seja esse momento que vamos ter, é um pingozinho no oceano, mas é um momento importante de debate, de planejamento, de como que seja o setor privado, seja o setor público, podem contribuir de forma a perseguir os mesmos objetivos. Então, tem que ter uma análise clara dessa demanda de eletricidade para que os projetos e toda essa iniciativa possa estar acompanhando essa demanda. Não podemos estar em descompasso, e a importância de fazer algo de forma inteligente e eficiente através dessas energias renováveis de baixo custo para as nossas cidades. Então, é um pouco do que a gente vai falar ao longo dessas próximas 2 horas. Pode passar, Donati, por favor. Então, no contexto de cidades sustentáveis, a gente vem com a visão que globalmente se fala das Smart Cities, e a Deloitte tem
tido um protagonismo de discutir bastante. Até o nosso líder, é curioso, o nosso líder global de Smart Cities, ele é português, ele é lá de Portugal, de Lisboa, e ele lidera essas iniciativas. Tem sido bastante interessante os debates. A gente tem um sócio também, que é um par meu, o Elias de Souza, até convidei ele para estar aqui hoje presente, de repente contribuindo, que tem também feito muitas contribuições no mercado para falar do tema. E a gente tem, começando com essas definições que diversos organismos têm de visão inteligente, de cidade inteligente. Eu gosto muito de trazer a dinâmica, né? Se eu tivesse que explicar para o meu filho de 14 anos, e de vez em quando a gente tem esses embates, ele está ali no 9º ano, e recentemente ele estava discutindo, estava tendo na aula de geografia sobre o uso da energia, da questão da sustentabilidade, a gente enveredou nesse conceito de cidade inteligente. Eu tentando explicar para ele e fazendo a necessidade, eu acho que para o nosso dia a dia, de como que a gente vem se comportando como cidadão e como pessoa nesses últimos 10, 20 anos, e como que a tecnologia passou a ser uma coisa muito mais fluente, presente nas nossas vidas. E num menino de 14 anos, isso é ainda mais notório. Quando eu tinha 14 anos, longe de ter essa visão da dinâmica da tecnologia. E as cidades não são diferentes. Então, fazer a analogia de um menino de 14 anos para uma cidade é também a visão do uso da tecnologia, de como isso ela traz para dentro do dia a dia e da dinâmica da cidade, seja olhando para o cidadão, e a gente vai falar alguns casos aí emblemáticos ao longo dos próximos slides, que tem as visões internacionais, sempre com foco no cidadão. Como que a gente pode trazer o cidadão com mais conectividade, com mais participação, e aí tem a demanda de usar, por exemplo, das redes de energia, usar das redes de telecomunicação para fazer esse processo acontecer e todo o processo de maior sustentabilidade acompanhar tudo isso. E não só seja a ONU, a União Europeia, o BID, o próprio governo brasileiro que exemplifica isso, e você tem a própria academia trazendo, né? Então, a Angélica Benatti coloca aí o conceito de cidade inteligente, trazendo a importância de atividades inovadoras, de ampliação dos espaços digitais, a infraestrutura de comunicação, que vai gerar essas novas dinâmicas territoriais, né? E não tenha dúvida que uma parcela importante para esse processo de conexão vai vir de uma energia sustentável, renovável, a busca, porque nós temos até mesmo, quando a gente fala de termoelétrica, trazer para matrizes de menor estado poluente. Então, em outras roundtables aqui, mesas de debate que já tivemos, por exemplo, a importância na hora de falar de indústria, trazer ainda mais o gás natural para isso, e outros elementos e outras visões para isso. Pode passar, Donati, por favor. Então, nesse olhar mais analítico, os objetivos sempre são de trazer maior qualidade de vida, né, o desenvolvimento econômico das cidades, com o uso da tecnologia. Isso tem que ser visto, e hoje eu acho que a gente tem cada vez mais, e fazendo de novo, exemplificando o caso do meu filho de 14 anos, como tem sido imputado na cabeça dessa nova geração a necessidade de você fazer um crescimento de forma sustentável. Isso é uma coisa que eu, quando fui criado, não tive esse tipo de injeção de informação, mas que nós temos buscado contribuir. É óbvio que, de repente, eu falo de uma realidade de grande centro. A gente tem outros Brasis, né? Eu tive também o privilégio de, no ano passado, ir conhecer um dos menores IDHs do Brasil, no interior da Bahia, na cidade de Cipó, e é uma outra realidade, e trabalhos sociais que estão sendo feitos lá. Então, isso traz também um chacoalhar na nossa vida de grande centro, de como a gente também pode, seja como pessoa física, seja como pessoa jurídica, contribuir para esses outros ambientes que o nosso Brasil tem de estado territorial. Quando a gente fala, por exemplo, de toda a Amazônia, legal, né? Quando a gente fala lá das cidades ribeirinhas, o desafio que é você pensar no conceito de cidade inteligente quando você fala desse Brasil. Então, é a dinâmica muito importante e o debate rico que também traz, a gente não pode ficar só na nossa bolha de
cidade de grande centro, como eu sou do Rio, venho a São Paulo e tudo mais. Hoje a gente vai ter o privilégio de ouvir as dinâmicas da cidade de São Paulo, que são riquíssimas, vamos poder escutar um pouco do secretário falando, mas também ter essa amplitude de discussão de como a gente pode trazer esses cases de sucesso, como o de São Paulo, para outras realidades. Pode passar, por favor, Donati. Aqui um pouco do panorama internacional, e aí eu faço aqui esse embate de como que falar de smart cities para um Portugal, para uma Espanha, que tem uma extensão territorial muito mais reduzida do que o Brasil. Né? Eu estou trazendo aqui, por exemplo, o exemplo de Singapura, que é uma cidade-estado. São outras realidades, mas também a gente tem que trazer essas boas práticas para nós. Então, você tem a questão da Espanha trazer a questão do cidadão como centro das soluções inteligentes. Você tem a Índia também criando investimentos no âmbito nacional, e ela tem também uma população gigantesca e ela define ações prioritárias. Você tem organizações que estão atreladas a esses países, que estão conectados ou com parcerias junto ao ente público para fomentar essas cidades inteligentes. Assim como no final aqui eu também trago a experiência, por exemplo, de Israel, onde tem um investimento federal. Muitos de vocês já ouviram como que Israel também é um celeiro de startups e de empresas que buscam inovação. E também, não diferente, tem também experiências interessantíssimas nessa parte toda de eletrificação, nessa parte de cidades inteligentes, no uso mais eficiente da energia. Várias lições aprendidas. E esse material, gente, pode passar, Donati. E esse material, já deixando claro que vai para todos vocês, tá? Podem ficar tranquilos que esse PowerPoint depois, para quem está participando aqui hoje, vai ter acesso. Um pouco da questão das soluções urbanas, já na visão do mercado brasileiro, né? Questões de meio ambiente, de edificações públicas, os próprios serviços públicos trazendo maior digitalização e uma coisa que muito nos interessa, eu acho que também vai ser bastante falado aqui hoje, sobre a questão de mobilidade, de como que a gente pode mudar a matriz de uso da energia, de uso sustentável da energia, seja, e não somente, né, para os nossos carros de passeio ou transporte público urbano, mas também como que isso pode impactar nessa visão que nós sempre fazemos de cenários de 2030, 2050, de como que isso tem que impactar também o transporte rodoviário brasileiro. A gente tem uma logística, um modal rodoviário muito forte, né? Quando eu escuto o meu sócio Elias de Souza falar o quanto que isso é relevante no aspecto dos gases de emissão de efeito estufa ligados ao regime rodoviário, da questão dos caminhões e a questão do transporte e do modal característico do Brasil, e de como a gente tem um potencial gigantesco de melhoria nisso, né? Então, aqui tem os exemplos de soluções que a gente coloca na parte de baixo desse slide, seja na questão, na visão mais inteligente da arborização humana, no monitoramento, de resíduos sólidos, poluição do ar, na parte de edificação pública, a questão dos painéis fotovoltaicos. Eu lembro, isso já faz mais de 10 anos, gente, quando eu tive o privilégio de ir lá em Florianópolis e visitar a sede da Eletrosul. E, se eu não me engano, foi 10 anos atrás, 2012, alguma coisa assim, ou 13, 14, quando eles lançaram 1 megawatt, uma usinazinha na edificação do prédio, e ali eles passaram a gerar 1 megawatt, de painéis solares, né? Então foi interessante que usaram daquele momento, de toda aquela estrutura que eles tinham, para gerar energia para o prédio, e fizeram uma coisa bem bacana e buscando trazer uma conscientização ainda mais para as edificações existentes naquela cidade, mostrando que eles também faziam parte desse movimento. Aqui estou para citar um, né? Eu poderia citar vários outros. E na parte de mobilidade também, não só a dinâmica da cidade de monitoramento de veículos e também a busca do aumento da frota por carros híbridos e tudo mais, isso vai ser citado ao longo do dia de hoje, imagino por muitos de vocês.
Eu não canso de dizer que eu sou um feliz proprietário recente de um carro híbrido, estou feliz da vida. Adoro escutar aquele barulhinho só do motor elétrico. Lincoln, eu digo para você, secretário, se vocês têm essa experiência, assim, eu falo isso de forma muito genuína, gente, mas assim, eu me emociono toda vez que eu estou sabendo que o motor de combustão não está ligado no meu carro. Eu gosto assim, pô, eu estou fazendo alguma coisa. Talvez tenha vindo tarde demais, mas eu fico feliz de poder estar. É um pequeno passo, né? Acho que cada um de nós acho que vai ter experiências cada vez maiores nesse sentido ao longo dos próximos anos. Pode passar, por favor, Donati. E aí a gente entra nessa parte toda de eletrificação da demanda de energia, né? Que eu acabei de mencionar, da mobilidade humana, dos meios de transporte. Então, o desafio efetivo que existe é integrar todas essas estratégias. Hoje a gente vai escutar o secretário aqui, eu não tenho dúvida que um dos papéis que ele tem, né, e razão pela qual ele está aqui hoje, né, nos honrando com a presença, é trazer dos diversos entes que habitam a nossa cidade, que habitam esses grandes centros, que estão presentes, interessados a contribuir, possam ter estratégias para evoluir essa discussão e fazer com que façamos jus àquilo que nós assinamos como acordo, como protocolos para a redução das emissões de gases que queremos. E isso passa por dentro da eletrificação dessa demanda. A gente tem que, efetivamente, a cada momento que a gente perceber as oportunidades de trazer a eletrificação da demanda, elas precisam ser presentes, existentes. A gente não pode, no momento atual, perder essas oportunidades de fazer o uso, e a gente percebe vários entes governamentais comprometidos nesse propósito, mas muitas vezes com alguns tipos de gargalos que a gente vai poder, de repente, debater aqui, algumas questões que precisam ainda evoluir. Quando eu digo gargalos no sentido positivo, de expandir, otimizar ainda mais, seja o arcabouço regulatório, seja a busca por ações ainda mais eficientes em trazer dos players todos para essa integração maior. E aqui a gente mostra exatamente as linhas que o Fórum Econômico Mundial busca, seja exatamente por esse multi-stakeholders presentes na busca, seja a priorização de veículos elétricos na autoutilização e trazer isso num viés cada vez mais holístico, e também implementar grande infraestrutura de carregamento, visando exatamente essa antecipação da transformação da mobilidade, focar na infraestrutura, na recarga das estações de recarga pública e ter essas possibilidades, né? Por exemplo, hoje, o meu carro ainda tem um motor de combustão também. Vai chegar um dia, espero eu, que eu não vou ter mais um motor de combustão. E a gente vai precisar cada vez mais ter a possibilidade de que na cidade eu não tenha preocupação, como hoje existe, de achar um posto com gasolina, com etanol ou até mesmo com gás natural, eu possa evoluir também para a questão não só que exista no meu prédio, mas exista também postos que possam fomentar isso cada vez mais. Então, você precisa do ente privado vindo fortemente também nas oportunidades que temos aí. Pode passar, Donati, por favor. Então, você tem aí a questão que eu já mencionei dos veículos elétricos, do transporte rodoviário, que eu mencionei, e a gente tem grandes benefícios econômicos e ambientais nesse processo de eletrificação. Aqui eu estou falando quase que o óbvio. E a gente tem as tecnologias já buscando isso. Então, a gente tem que fazer uso dessas tecnologias. A gente vê essas tecnologias cada vez mais sendo barateadas, né? Barateando, passam por aquela curva do uso da tecnologia cada vez mais barata. Em outro roundtable a gente viu, por exemplo, quando falou-se de baterias, a gente falou de como que reduziu o preço nos últimos anos. Então, isso tem criado cada vez mais oportunidades para nós. E aí vem um pouco das vendas globais de veículos elétricos, seja na parte de vans e caminhões, de carros de passeio, né? E como que isso tem acontecido de ônibus e também de outros tipos de mobilidade. A gente vê aí, principalmente nos países desenvolvidos,
cada vez mais a questão dos ônibus elétricos, de mobilidades existentes, utilizando da eletrificação, e eu acho que isso também vai ser algo importante que vai existir também no Brasil. Pode passar, por favor. Então, nesse contexto brasileiro, a gente tem a preocupação porque essa parte toda de mobilidade, o transporte, é responsável por 47% do total de emissões, né? O transporte de mercadoria é responsável por 40% desse total, então é bastante relevante. A gente está vendo aí, né, não preciso citar o noticiário do que a gente tem visto, que impacta economicamente todas as flutuações das commodities de petróleo, né, seja da gasolina, do óleo diesel e por aí vai. Então, isso tem uma relevância hoje muito grande. Tem a questão toda da transformação desse setor de logística e transporte, que precisa participar ativamente na construção desses ativos mais resilientes e ter aí a busca por impactar cada vez menos. E esse é um desafio muito grande, tem aspectos bastante de quebras de paradigmas bastante enraizados que vão precisar ser quebrados aí ao longo dos próximos anos para que a gente possa fazer essa caminhada acontecer. Como eu acho que, pelo menos nesse grupo aqui que está investindo tempo nesse roundtable, tem o interesse disso. E aí um pouco dos cenários que nós montamos, aqui é mais uma provocação, né? A gente enxerga em dois tipos de cenários. Um primeiro cenário onde a gente avalia a parte toda de automóveis elétricos participando com 30%, 35%. A introdução do hidrogênio como esse vetor de descarbonização também, de 10 a 15 até 2050, num horizonte um pouco maior. No cenário 2, a hidrogênio continua mais ou menos estável, né, nesse protagonismo aí de crescer nesse percentual, mas aí um aumento ainda maior dos automóveis elétricos, aí o cenário 2 é um pouco mais agressivo, trazendo também a questão dos ônibus elétricos numa cota também significativa, e o transporte de mercadorias que alcance um nível também maior, né? Possa chegar a 5% a 10% em 2050, o que é um desafio. Como eu disse, tem algumas questões enraizadas aí que precisariam ter esse processo de evolução e de discussão. Pode passar, por favor, dona. Aí, para terminar aqui a minha apresentação, essa parte final fala dos setores residencial, comercial e serviço público. A gente tem várias oportunidades aí, a gente vê também as estratégias internacionais ligadas a isso, tem política de tarifas fixas, incentivos para instalações de equipamentos fotovoltaicos na Alemanha. Você tem na Argentina também uma lei de eficiência energética, nos Estados Unidos um financiamento e incentivo para a eficiência energética. Na França, a isenção de até 5 anos de imposto sobre a propriedade local quando o edifício possui um baixo consumo de energia. Você tem lá as dinâmicas regulatórias para isso. Então, investir também nessa parte toda de infraestrutura é fundamental. Pode passar, por favor. E aí tem alguns gráficos aqui que a gente pode mostrar. Pode já mostrar o todo aqui, isso. Então, opa. Aí um pouco de como que está tendo a redução do consumo de energia em cada um dos setores. E a questão também, esses gráficos também são bastante interessantes. E a gente é lá do IEA. A gente tem aí a busca por melhoria na climatização, né, o uso da... Eu lembro, por exemplo, eu tive a oportunidade pela Deloitte de morar nos Estados Unidos em 2007, 2008, antes dali da grande... quando teve lá a recessão, né, a grande recessão deles do subprime. Mas eu lembro que, como eu já lidava com o mercado de energia, eu lembro que o consumo de energia americano, quase que 50% era com ar-condicionado. Eu lembro que existiam esses parâmetros. Então, quanto que isso era fundamental no uso de energia. Pode seguir, por favor. E aí, um pouco desses cenários. Então, tem a questão da introdução do fogão elétrico, que eu nunca me toquei, mas é o meu caso, eu tenho fogão elétrico. Atingindo uma cota de 70% a 75%. Tem a questão de a substituição de aparelhos para tecnologia inverter, dos ar-condicionados, lâmpadas de valor de sódio, que tem a iluminação LED, né? Num percentual ainda maior, chegando a 100% em 2050. Seja essas mudanças padrão de consumo e os incentivos. Um cenário 2, onde fogão elétrico, iluminação LED chegam aos patamares desejados, ainda maiores, para não chegar a 100%. Então, são algumas provocações que a gente avalia aqui de cenários. Pode passar, por favor. Era isso.
Doutor Lincoln, e eu devolvo para você, imaginando que já vamos passar para o secretário, mas agradecendo enormemente o tempo de vocês, a paciência para essa contextualização, e vou ficar aqui para o debate. Obrigado, Guilherme. Passo a palavra agora para o secretário Pinheiro Pedro. Secretário, o senhor sinta-se livre aí para tecer as suas considerações a respeito dos temas, né? Se todos repararam, a Deloitte ela colocou blocos, né? Então, falando de cidades, né, mobilidade, né, uso residencial, né, eficiência energética. Então, dentro desses grandes blocos, vocês também podem recorrer a esses cenários 1 e 2, que são os cenários que a gente está considerando no estudo quantitativo que a Deloitte está desenvolvendo para desenhar as curvas de redução de emissões. Então, baseado nesses cenários que o Guilherme acabou de comentar. Então, passo a palavra para o secretário Pinheiro Pedro, sem mais delongas. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Lincoln. Excelente posicionamento do Guilherme. Gostei demais. É uma apresentação bastante abrangente e que segue um pouco do que nós pretendemos estabelecer e estamos estabelecendo hoje no município de São Paulo, no âmbito da nossa Secretaria de Mudanças Climáticas. Vocês sabem que a nossa secretaria, ela é a segunda no país, especificamente voltada para a introdução do vetor climático na governança pública, né? Especificamente. Nós temos a nossa secretaria aqui em São Paulo e temos o meu companheiro na cidade de Niterói, né? Que também montou uma secretaria de mudanças climáticas. Afora nós dois, nós temos ainda o ministro de Mudanças Climáticas da província de Misiones, na Argentina, e, por sinal, é um ministro abençoado, porque o Papa foi lá e abençoou o Ministério de Mudanças Climáticas dele. E temos o secretário de Mudanças Climáticas do governo norte-americano. Tá? Então, a ideia nossa é efetivamente trazer essa visão de clima como vetor de governo, né? Deslocado, inclusive, da gestão ambiental. Né? Clima é mais do que a gestão ambiental. Como o próprio Guilherme colocou aí, nós temos uma visão de integração de governança que envolve praticamente toda a infraestrutura, né? E a começar da gestão da geração de energia. Então, nós precisamos retirar o discurso, eu vou usar um termo complicado, mas o discurso natureba da questão climática, né, para inserir, né, a gestão de governança. Né? Esse trabalho de transição é o trabalho que, neste momento, estamos fazendo hoje na cidade de São Paulo. Guilherme, muito me atraiu essa noção de gestão integrada. Nós precisamos trabalhar com os conceitos de Smart City. Estamos, nesse momento, trabalhando muito com o conceito de métricas para podermos transferir o conceito de ESG, né? O conceito de ESG, para dentro da atividade pública. Então, temos desenvolvido um trabalho aqui na Secretaria de diálogo com a Standard & Poor's, com a Deloitte, né? Com a Moody's, com a FIT, né? com outros elementos importantes, os institutos dos bancos, né? Ou seja, temos conversado muito com esse pessoal, mantemos aqui um comitê consultivo de altíssimo nível, o Lincoln sabe, já teve contato. Esse comitê consultivo nosso, o nosso presidente de honra é o presidente Temer, né? Então, é um comitê que tem o embaixador Rubens Barbosa, enfim, tem uma série de pessoas que trabalham com isso, e o gerenciador, inclusive, do subgrupo que trabalha com a ESG é o Elias Steyer, que hoje é o presidente da Associação Nacional dos Birôs de Crédito, né? Então, temos trabalhado bastante com essa noção, porque nós precisamos sair do discurso, mas passarmos para as métricas
para a econometrização desse sistema, para que a gente possa ter parâmetros mensuráveis, né, para aquilo que nós estamos pretendendo fazer. Temos um plano climático na cidade de São Paulo com 43 metas, 60 objetivos, 300 bases de dados referenciadas e 18 secretarias e órgãos empenhados em atingir as metas estabelecidas. Então, por conta disso, nós precisamos agora trabalhar com métricas para as metas. E esse trabalho passa pela cidade inteligente. Estabelecer um grande dashboard, um painel, onde a gente possa, com toda a transparência, mostrar para o cidadão qual é o índice de atingimento de metas que estamos obtendo, com referência não só à meta padrão estratégica de redução das emissões, mas também com o aumento das melhorias de qualidade de vida para o cidadão. Isso envolve mobilidade e envolve toda a transição energética. Passando por este ponto, dois conceitos importantes de cidade integrada que estamos trabalhando também. Né? Primeiro, o conceito Barcelona 22. Acho muito importante termos isso em vista, esse trabalho, esse método, né, desenvolvido na Espanha, né? E, inclusive, o Piquet esteve aqui conosco, né, que é o pai dessa matéria, né? Tivemos com ele aqui em São Paulo. Então, estamos trabalhando muito com essa visão de dinamismo, de empreendedorismo e de renovação da cidade. O outro ponto fundamental é o ponto de cronourbanismo. Estabelecemos numa cidade policentrada como é São Paulo o conceito de cronourbanismo, a famosa cidade em 15 minutos. Fazer com que o cidadão tenha o melhor acesso possível aos serviços que ele demande, né, dentro de um raio de 15 minutos de alcance, né, do seu lugar de vida, de trabalho. Arquitetonicamente, toda a indústria imobiliária paulistana já se movimenta nesse sentido. Os nossos prédios inteligentes, se vocês observarem, já estão caminhando para o uso misto. São os empreendimentos são praticamente todos eles nesse sentido. Os centros policentrados, com shopping centers, com centros comerciais, já existem. A pandemia, de certa maneira, ao trazer o chamado novo normal, também nos fez dar um salto em relação ao cronourbanismo. O volume hoje de acessibilidade por meio do sistema de aplicativos aos bens e serviços se ampliou barbaramente, a ponto de nós hoje podemos fazer reuniões como essa que estamos fazendo hoje, independentemente de onde a gente esteja. Essa que é a verdade. Né? O Lincoln é uma testemunha viva daí, né? E o próprio Guilherme também, essa imagem maravilhosa atrás dele, ele tem de verdade, mas ele hoje está em São Paulo, não é isso, Guilherme? Então, são coisas como essa, né? Essas maravilhas que fazem com que a gente sinta já, né, essa visão de cronourbanismo, de cidade inteligente, né? E é em cima dessas questões que nós estamos trabalhando hoje, junto com a Enel. Por quê? A Enel é o nosso concessionário de distribuição de energia, né? Então, não é por outro motivo que esse trabalho e esse evento é um evento também que reforça a nossa parceria. Não é isso, Lincoln? Né? E essa parceria, ela vai se transmitir para a eletrificação de grande parcela, se não a totalidade, da nossa frota. Esta semana, Lincoln, nós fizemos, ou vou fazer propaganda de marca de veículos, se bem que eu até tinha vontade, né? Mas já conseguimos uma homologação na segunda-feira para as frotas de táxi de São Paulo do primeiro veículo totalmente elétrico para ser utilizado pela frota de táxis. Nosso Departamento de Transportes Públicos, o DTP, homologou já a primeira marca. Pretendemos agora ter uma série de outras marcas homologadas para uso, né,
da nossa população. E estamos correndo, esse é o termo exato, para o restituir, estamos de todas as formas tentando viabilizar a eletrificação da nossa frota de ônibus concessionados na cidade. São 14.300 ônibus transitando diariamente pela cidade de São Paulo. E isso nos leva a uma proporção interessante. Vejam só vocês. Não é qualquer cidade, a cidade de São Paulo. São 8 milhões de veículos emplacados na nossa cidade. Portanto, nós temos uma média de 6 milhões e 500 mil veículos transitando 24 horas por dia na cidade. Tá? Contínuo. A população do Uruguai transita na cidade de São Paulo, de um lado a outro, tá? Todos os dias. Um volume muito grande de pessoas se utiliza, obviamente, do serviço público de transporte. Nosso metrô, em que pese ainda não ser um metrô com um alcance e capilaridade dos metrôs europeus, é o metrô, é o sistema de transporte com o maior índice, né, per capita do mundo. Ele transita com todas as unidades o tempo todo na cidade de São Paulo. Né? Ou seja, é um volume de pessoas que transitam muito grande. E os nossos ônibus compõem a maior frota concessionada do mundo, 14.300 ônibus. Né? Em segundo lugar fica Bogotá, na Colômbia, com 12.300. Então não é qualquer frota. Esta frota é responsável por 50% do volume de emissões veiculares de gases de efeito estufa na cidade. Em que pese termos 8 milhões de veículos emplacados, 50% das emissões provém do nosso transporte público concessionado. Isso é muito importante para entendermos qual é a proporção, né, com a qual estamos lidando e o porquê da frota concessionada de ônibus ser o nosso alvo principal no caso da transição. Muito bem, para tanto, nós precisamos trabalhar com um período de transição que nós demarcamos para 2030 em tempo ideal, mas pretendemos alcançar real até 2035. Nós temos um volume de 1.100 ônibus por ano substituídos na nossa frota. Então, não temos uma frota antiga. A frota de ônibus de São Paulo hoje, quase 100% dela é Euro 5. E nós vamos agora integrar o Euro 6. A cada 1.100 ônibus substituídos, nós temos um alcance de 14,3% a 15% de redução de emissões por ano, tão somente com a modernização da frota diesel. Portanto, nós não estamos parados, nós estamos avançando com a redução das emissões. Temos dois problemas: uma redução bastante grande dos particulados, mas nós ainda não conseguimos reduzir efetivamente os gases de efeito estufa. Não é um problema só de São Paulo, é mundial. A ideia hoje da indústria mundial, e se eu não me engano a Deloitte foi uma das empresas que tratou de fazer esse relatório para a indústria automotiva, já foi apresentado também nos nossos comitês aqui, esse relatório. Tá? É um relatório muito importante, estabelecendo que até 2037, né, nós teremos talvez um aumento de 9% no volume de emissões de gases de efeito estufa, o que já é um grande avanço em relação às metas de redução que nós tínhamos. Então, o que significa isso? Que nós temos problemas em relação a essa transição. Estamos jogando com a verdade, com os fatos como eles devem ser vistos e definidos, não com o discurso do ideal. Para termos, então, a redução, precisamos viabilizar a transição. A Enel está nos auxiliando com uma proposta extremamente inteligente, né, de cessão dos ônibus, né, mediante um contrato, né, parecido com o de locação. Não é isso, né? Para as frotas. É algo que estamos examinando. Não é um modelo único, não é uma jabuticaba, pelo contrário. Há modelo similar utilizado no Chile e na Colômbia, né? E estamos analisando essa possibilidade para cá. Por quê?
que o custo unitário dos ônibus elétricos é muito alto ainda em relação aos ônibus a diesel, né? E a troca que nós precisamos fazer é de massa, né? E, portanto, tem custos elevados e esses custos precisam ser mensurados e compartilhados com os nossos concessionários, né? Esse é o quadro da transição em prol da mobilidade. Outro lado, melhorar as condições de mobilidade dentro da cidade, melhoria da ciclovia, incentivo ao uso das bicicletas elétricas, fazer um grande programa de substituição das motocicletas a motor, né, para as motocicletas e biciclos elétricos, né, principalmente para a frota de entregadores da cidade de São Paulo. Isso é muito importante. Mumbai, por exemplo, tem um grave problema na Índia de manutenção dos índices de poluição, independentemente do esforço de eletrificação da frota, porque, infelizmente, o volume de motocicletas e triciclos lá, movidos com o mesmo tipo de motor, é grande. E a inovação neste campo, infelizmente, é pequena, né? As motocicletas emitem muito poluente. Então, é necessário se fazer também um trabalho grande com essa população, que é extremamente essencial hoje para a distribuição de serviços e bens dentro da cidade. Então, esses seriam os pontos com os quais nós pretendemos aqui trabalhar dentro da cidade de São Paulo, né? E, obviamente, não sou eu que vou ficar aqui fazendo a conferência hoje, porque me foi dada a oportunidade de mediar, né? Esse é o contexto, talvez, pelo qual nós nos mantivemos aí como convidados nesse painel. Muito obrigado, viu? Marcos Mesquita, por favor, liga o seu microfone. Exatamente, eu não queria atrapalhá-los. Boa tarde, secretário, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela sua presença, isso enobrece esse nosso debate. E foi com prazer que eu ouvi o senhor citar a Enel em diversos momentos da sua apresentação. A Enel é parceira da cidade de São Paulo. A gente aplaude a meta estabelecida pelo prefeito Ricardo Nunes de transformação gradativa da nossa frota de transporte coletivo. A meta existe, é uma meta ousada, ela está num documento conjunto nosso de 2.800 unidades substituídas, né? Ainda dentro do período de mandato do prefeito Ricardo Nunes. Né? Mas nós, Enel, como distribuidora, nós temos uma missão realmente grande, porque a transição energética vai mudar a lógica da distribuição de energia. Né? A distribuição de energia hoje ela tem um sentido único, é da distribuidora para o cliente. Mas este cliente ele já é hoje também produtor de energia. E aquele que usar mobilidade elétrica, ele induz um outro ponto de decisão para nós, porque passa a ser uma carga que não é fixa num determinado local, mas móvel pela cidade toda. Né? Isso muda a lógica de toda a nossa operação. Né? E nós estamos bem preparados para isso. Né? Então, isso é uma primeira mensagem que Enel, como distribuidora de energia, precisa passar a todos, ou seja, nós estamos nos preparando para esta nova realidade. Né? E agora, falando genericamente sobre os demais pontos apresentados logo no início pela Deloitte, né? É importante a gente entender o seguinte, né? Energia a gente produz de qualquer coisa. Se é possível produzir energia do lixo, então esta frase fica cada vez mais verdadeira. Ou seja, é possível produzir energia de qualquer coisa.
mas é fundamental estarmos estruturados para levar essa energia agora para muitos pontos, né? E pontos que estão rodando pela cidade. Nós, como distribuidora, nós estamos acostumados há séculos não distinguir de onde vem esta fonte de energia, né? Esta luz que está iluminando aí o seu escritório, a gente não sabe se ela está vindo de Itaipu ou se ela está vindo de Belo Monte, se ela foi produzida por uma fonte renovável ou se ela foi produzida por uma fonte hoje dita poluente. Nós temos criatividade suficiente para não separar fonte de energia entre aquela grande dicotomia de fonte limpa e fonte suja. Não, toda fonte de energia é nobre. No entanto, os processos é que devem ser qualificados entre limpos e não limpos, né? E aí entra toda a criatividade humana, né? E nós estamos preparados também para isso, ou seja, independente da fonte, né, termos capacidade suficiente para produzir energia, né, dentro de conceitos de sustentabilidade, né? Então, eu só queria fazer essa breve introdução, tá? E me colocar aí também à disposição de vocês e poder interagir durante toda a nossa palestra. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcos Mesquita. Excelente posicionamento. Carlos Alexandre, por favor. Boa tarde, secretário Pedro. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Marcos Mesquita, aos demais participantes. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou Carlos, né? Eu faço advocacy para o The Climate Scorecard, que é uma organização americana que se dedica ao advocacy para o Acordo de Paris, né? O atingimento aí da meta de neutralidade, né? Eu queria falar um pouquinho sobre transporte coletivo. Eu fui diretor de uma grande empresa de ônibus aqui de São Paulo, né? E em 2009 a prefeitura promulgou uma lei na qual se previa que os veículos migrassem, né? A cada ano 10% para álcool e para biodiesel, né? Naquela época tive a oportunidade de visitar a cidade de Estocolmo, na Suécia, que é considerada uma das capitais mais limpas do mundo. E eles, enfim, e é por isso, né, eles trabalham com um mix de tecnologias, né? Eu observei na apresentação do colega da Deloitte, que é bastante consistente, né, e futurística, né? A gente tem aí a questão do hidrogênio. Temos aí também a questão de carros movidos a bateria. Na época trouxemos, inclusive, um veículo da Volvo para fazer teste aqui, mas ainda existia uma barreira econômica muito forte, né? Porque quando a gente está pensando no veículo, né, em cidades inteligentes, a gente tem que pensar no como esse veículo vai se deslocar, né? Se é motor traseiro, se é um motor frontal, se ele, enfim, né? Tem um sistema de transporte público de São Paulo, um dos mais bem bolados, inclusive, né? Fazendo aqui um parênteses, né? O sistema de malha, né? Uma coisa muito bacana. Eu tenho um álbum da inauguração desse sistema que é uma coisa revolucionária. Mas, enfim, o que eu gostaria de chamar a atenção é que talvez precisemos pensar, antes da etapa da eletrificação, que é fantástica, ou do hidrogênio lá na frente, num passo intermediário. E a gente sabe que a frota, por licitação, ela se renova a cada 10 anos. Um veículo não pode rodar mais de 10 anos. E a gente tem veículos movidos a diesel, e esses veículos, na minha percepção, eles precisam ser adaptados rapidamente para tecnologias intermediárias, talvez ainda baseadas em combustíveis fósseis, como, por exemplo, o gás natural. Pode-se também produzir gás de lixo, né, metano, enfim, essa coisa toda. Tem a questão do biodiesel, né, e a questão do próprio álcool, né? Ainda nessa linha, né, estava em curso uma licitação. Eu estou afastado agora do setor de transportes, mas estava em curso
eu também fui diretor de uma empresa de monitoramento de frotas, e estava em curso a licitação para se instalar toda uma quantidade de equipamentos dentro desses veículos, e isso possibilitaria, inclusive, a telemetria, né? Quer dizer, você enxergar ali tudo que está acontecendo, se o veículo ficou ligado, se ele ficou desligado, se o ar-condicionado ficou ligado ou não, e porque agora os veículos, a exigência é que se tenha, né, o condicionador de ar, né? Mas eu acho que um caminho, secretário, o caminho é o caminho licitatório, né? Eu não vejo... Hoje eu estou de fora do setor, eu posso falar que talvez os empresários até me falem, pô, Carlão, mas na licitação que se obrigue, assim como se, por exemplo, em 2006, nós tivemos uma renovação de frota que foi subsidiada, aí entrava lá um pedacinho na remuneração, né? Uma devolução daqueles veículos que foram adquiridos, né? Então, se a gente quiser realmente acelerar essa mudança, eu acho que tem que ser pelas tecnologias intermediárias nas frotas existentes, talvez através de soluções de subsídio, porque a gente está falando da saúde das pessoas e das emissões de gases, né? E, claro, que se a gente quiser, de fato, revolucionar para uma tecnologia mais avançada, a eletrificação, o próprio hidrogênio, talvez este também seja o caminho. Isso que eu queria pontuar, né? E parabenizar a Prefeitura de São Paulo pelo trabalho que ela vem fazendo, parabenizar pelo fato de ter criado, de ter colocado uma pessoa para cuidar disso. Isso é fantástico, é realmente promissor, né? E, enfim, é isso. Obrigado. Muito obrigado, Carlos Alexandre. Com certeza nos cruzamos por aqui em tempos passados, porque o seu rosto realmente me é conhecido. E agora, então, pode deixar que o meu mapa mental vai acontecer aqui, né? Nós vamos nos encontrar aqui no passado. Né? Deixa eu informar para você, Carlos, o seguinte. Primeiro, existe ainda parte o nosso contrato estabelece um subsídio. É um subsídio alto, né? São Paulo ainda tem um sistema, né? E os custos com a nossa frota são elevados. O que nós precisamos aí é mensurar, e é o que estamos vendo hoje, quais são os custos que nós teremos também com a elevação por conta do ônibus elétrico, né? Que tem custos também, né? E daí a importância dessa parceria nossa com a Enel, que tem a empresa da Enel de energia, né? Que tem trabalhado também bastante com a gente nessa parte para podermos entender como é que nós podemos equacionar isso com os menores custos possíveis, né? E também de maneira que essa transição se faça da melhor forma. Nós temos prazos. A lei de 2009, eu conheço bem porque a iniciativa da lei municipal foi nossa. Né? O primeiro projeto de lei apresentado na Câmara Municipal foi pelos vereadores Gadelho, Juscelino Gadelho, Aurélio Nomura e Paulo Frange, né? Esse projeto de lei saiu da minha mesa, né? Aliás, foi da minha mesa que saiu também o projeto de lei do Nacional, né? Eu fui o coordenador do grupo que fez o projeto de lei, que foi relatado pelo nosso queridíssimo irmão, que faleceu agora há 2 meses, Mendes Tami, né? Que foi o autor, o relator da Política Nacional de Mudanças Climáticas. Foi o mesmo período. Em 2018, Carlos, a lei sofreu uma modificação estabelecendo essas metas de eletrificação da frota. Não falava propriamente eletrificação, ela fala em descarbonização, né? Mas é óbvio que, em função disso, se estabeleceu um plano de metas para a cidade de São Paulo, votado pela Câmara, e dentre as 67 metas, nós temos ali a meta de substituição de pelo menos 20% da nossa frota, né, por veículos movidos à eletricidade. Então, é dentro desse projeto que foi mencionado pelo Mesquita agora, que estamos agora nos empenhando. Mas nós não nos esquecemos das outras matrizes. Nós estudamos ainda o hidrogênio. Por quê? Porque nós sabemos que esta parábola que estamos sofrendo hoje, né, ela vai terminar no hidrogênio, né? O hidrogênio me parece ser o objetivo estratégico desta transição do sistema de mobilidade. E se fará também em busca da consolidação
da célula de hidrogênio, né? Ou seja, fazer o hidrogênio on demand o suficiente para poder gerir o motor, né, elétrico. Esse é o grande trabalho. Tem duas linhas que nós estamos trabalhando bastante, é essa do hidrogênio e a do etanol como célula também para gerar o hidrogênio, né? Então, esses trabalhos estamos correndo. Um dos grandes nomes desse trabalho é o professor Gonçalo, da Unicamp, que é membro também do nosso comitê consultivo. Então, você vê que nós estamos on time com isso. Com referência ao ônibus a hidrogênio, nós fizemos um acordo com a Universidade de São Paulo, né, com essa nova gestão, chamado Cidade Universitária, Cidade de São Paulo, rumo ao carbono zero. Então, com o Inova USP, né, nós vamos instalar um gabinete da Secretaria de Mudanças Climáticas e de Inovação e Tecnologia, são as duas secretarias, na Universidade de São Paulo. Pretendemos ir lá, pelo menos uma vez por semana, despachar e ver as startups, né? E vamos acompanhar os movimentos que estão se fazendo hoje na Universidade de São Paulo. Olha que interessante, Carlos. Quando você estava aqui, você deve ter se lembrado dos ônibus a hidrogênio que foram montados pela MTU, né? Eram 4 ônibus a hidrogênio. Esses 4 ônibus foram para a Universidade de São Paulo, estão lá agora. 3 estão andando e um está em observação, né? Acredito que seja o canibalizado, né? Para poder fazer os outros 3 funcionarem, né? E foi feito um acordo com a Shell, né, que montou um posto, né, de abastecimento do hidrogênio, tá? Então, a cidade universitária hoje é o nosso modelo dentro desse acordo para nós vermos o comportamento dos ônibus a hidrogênio, né, transitando e transportando os alunos ali, que a cidade é um bairro de São Paulo, praticamente, né? Então, estamos acompanhando. Já fomos também aos nórdicos, né? Volvo, Scania, principalmente. A Scania tem um projeto de metanização de frota e nossas 2 concessionárias de lixo estão trabalhando com a metanização. Muito importante para a gente poder entender essa questão da metanização. Nós produzimos um metano proveniente do lixo equivalente a Portugal e Espanha juntos. A escala da cidade de São Paulo é essa, né? Não é qualquer escala, né? Então, nós temos hoje, primeiro, um trabalho de metanização que, em conjunto com a nossa outra concessionária de gás, a Comgás, né, vai permitir que a gente faça uso dos 20 mil quilômetros de dutos de gás natural que nós temos na cidade de São Paulo para produzir um sistema de abastecimento. Não abandonamos isso, e isso vai ser importante para a frota como um todo, tá certo? Mas temos que trabalhar também com os traumas, né? Há um trauma, você sabe melhor que ninguém, Carlos, né, do setor de ônibus com a questão do gás natural, por conta justamente desses planos, desde a década de 90, de mudar a matriz energética, e essa mudança nunca se fazer, sempre se fazer com soluções de continuidade, né? Isso foi muito ruim, né? Então, nós estamos tentando limpar esse passado para podermos pensar também nessas alternativas, ok? Por favor, eu vi uma pergunta que foi feita no nosso chat, é isso? Deixa eu abrir o chat aqui. Isso. Não, fui eu que escrevi. Pode falar, professor Oswaldo. Tá. Nós temos aqui presente na nossa mesa o professor Oswaldo Sanches, que nos auxiliou muito também no início do nosso projeto, quando lançamos esse estudo. O professor Oswaldo trabalha no Instituto de Pesquisa Tecnológica, né? Então, professor, muito obrigado novamente pela sua presença, assíduo contribuidor do projeto Caminhos para a Transição Energética. E aí, gostaria que o senhor nos brindasse um pouco com a sua visão. Por favor, professor. Pois não. Doutor irmão Antônio Fernando, prazer conhecê-lo. Aqui no IPT, por uma demanda da Enel, nós avaliamos
avaliamos com a intenção de entender oportunidades presentes, tanto no Plano de Ação Climática de São Paulo Cidade, né, quanto no Plano de Ação Climática do Rio Cidade, né. Nós verificamos lá uma série de metas. Por exemplo, a gente sabe que São Paulo assumiu a meta de um plano que terminou e foi lançado em 2019, de até 2040 substituir 100% da frota, né? Essa é uma meta auspiciosa, a gente sabe, por tudo que foi dito aí pelo senhor, né? Que é bastante rigorosa e difícil de encaminhar, mas tem rotas para isso, né? Por exemplo, a gente tem o etanol em uma rede de distribuição de etanol, né? Será que o etanol não seria algo interessante para a produção de hidrogênio, né? Então, é que assim, a gente não pode trazer soluções externas e aplicar diretamente aqui, né? O que a gente viu é que no plano do Rio existe uma metodologia e uma forma de pensar a ação climática, como não poderia ser diferente, né? Porque nós estamos falando de outro ambiente, outra realidade, né? Onde as ações elas estão muito detalhadas lá, estão bastante endereçadas, né, vamos dizer assim, né, do ponto de vista dos atores, né, e dos resultados, né. Às vezes isso é uma prisão também, né. Mas e o de São Paulo é interessante que conceitualmente ele foca nas metas, né, foca nas metas globais, né. Então, assim, nós olhamos para esses planos na perspectiva de identificar novos modelos de negócios para a economia circular. Hoje em dia se convencionou chamar isso, mas, na verdade, assim, são formas da gente identificar cadeias produtivas que se apropriassem de ações que vão na direção da transição para a economia de baixo carbono, né? E aí não tem como a gente não falar de energia, né? Energia. Então, assim, uma questão que eu acho que é relevante, aproveitando a sua presença aqui, seria assim, esse plano de ação climática de 2019, ele deve estar previsto algumas revisões, né? E assim, a gente viu que a experiência da crise do Covid, que reduziu bastante o transporte de pessoas para lá e para cá, né? A gente sabe que é uma massa, são toneladas de pessoas transportando para lá e para cá, um tempo absurdamente grande, tem pessoas que gastam até 4 horas no transporte, né? E a gente sabe que o PDE de São Paulo, Plano de Desenvolvimento de São Paulo, ele está prevendo colocar as pessoas mais próximos do trabalho, né? Essa é uma das metas lá, né? Mas olhando para a questão das emissões associadas ao transporte, né? Que eu acredito que é a maior parte das emissões nos grandes centros, né? Nós estamos falando, até assim, é uma tendência da gente olhar para São Paulo cidade, mas não adianta a gente falar da cidade de São Paulo se a gente não olhar a megalópole, né? São quase 40 cidades, né? Todas próximas uma das outras, né? E não adianta a gente resolver só para São Paulo, né? Qualquer ação, porque tem gente que mora em Diadema, São Bernardo, trabalha em São Paulo, é muito complexo, né? O que eu acho que é interessante no Plano de Ação Climática de São Paulo é que existe uma atenção grande para a articulação dessa governança. E particularmente no setor de transporte, eu gostaria assim, de imaginar como que atualmente a Secretaria está estabelecendo a prioridade para as rotas, quais são as rotas imaginadas dentro do contexto atual, né? Preço de combustível, preço da energia, né? Eu acredito que assim, se a CET perguntar para a Enel se a Enel entrega toda a energia necessária para eletrificar a frota nas garagens, a Enel vai dizer, claro que sim, não tem problema, né? Evidente, né? Porque isso faz parte do negócio. Mas essa eletrificação, ela poderia ser feita na forma de etapas, né? Como já foi previsto para gás natural, né? E a tecnologia ela já existe, né? E a eletrificação de veículos, a gente sabe lá no IPT, por várias contas que a gente fez, a eletrificação de veículos ela não é viável
assim, do ponto de vista do impacto para as emissões, para veículos privados e veículos particulares. Ela é mais eficiente para veículos coletivos e de carga, né? Pequenos e médias cargas. Então, eu gostaria de conhecer a atual visão da sua secretaria com relação a esse plano que terminou em 2019, né? Se existem algumas correções a fazer, dado a mudança dos cenários, né? E se continua essa meta de zerar a emissão em 2040. Sr. Oswaldo, nós temos um plano clima. O Plano Climático de São Paulo, ele começou a ser urdido em 19, levou 18 meses. Em dezembro de 2020, ele foi terminado, tá? Ainda com a presença do prefeito Bruno Covas. Então, esse plano ao qual o senhor se refere é aquele plano que começou com o prefeito Fernando Haddad, né? Esse de 19. O que nós estamos trabalhando é o que foi publicado pelo prefeito Ricardo Nunes em 4 de junho do ano passado, que é o Plano Clima. Tá. Então, esse plano, ele levou 18 meses, foi elaborado por uma equipe de 200 técnicos e colaboradores, né? E com o apoio de uma entidade internacional, uma empresa chamada C40, que é uma entidade que começou com a reunião das principais capitais do mundo e que São Paulo aderiu a C40 quando era C17, né? Hoje devia se chamar C98, né? Porque esse é o número de cidades que já tem a C40 lá, né? Então, é um trabalho importante, são 400 laudas esse Plano Clima, né? Nós fizemos, como eu trabalho com consultoria há muitos anos, aí eu aprendi a secar, né? Então, pegamos as 400 laudas e hoje eu tenho um sumário de 60 laudas, né? Que eu ainda acho que é muito extenso, né? O que nos interessa é ver quais são os objetivos globais. Então, os 43 tarefas são realmente tarefas de metas, né? Elas são genéricas, né? Em grande parte, mas elas têm métricas também. E várias delas foram transferidas para o nosso plano de metas, né? Então, quer dizer, não é o mesmo plano ao qual estamos nos referindo, esse é outro, né? O senhor tem toda a razão. Nós temos uma série de projetos de transição também que estão sendo observados, né? Então, por exemplo, quando nós falamos nas dificuldades que nós temos com a nossa frota, nós temos que lembrar que a nossa frota concessionada ela é privada, né? Ela presta um serviço público, mas são 32 consórcios concessionados. Então, o trabalho hoje é um trabalho que envolve muito diálogo também, mesmo porque a nossa relação contratual ela ainda vai se estender por vários anos. O que estamos fazendo? Temos hoje, no nosso plano de metas, 22 BRTs sendo construídos em São Paulo hoje. 22 BRTs. Né? São corredores. Ou seja, se já há hoje uma rede, que realmente é uma rede inteligente, nesse caso o nosso amigo Carlos Alexandre falou certo, é uma rede muito inteligente, nós vamos trabalhar ainda com esse BRT e torná-lo ainda mais, com a mobilidade ainda maior para os principais corredores da cidade de São Paulo. Esses BRTs conversam com o Plano Metropolitano de Transportes, né? Existe um plano metropolitano a cargo da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado que conversa com esse plano. Então, vários BRTs nossos, inclusive nós temos um BRT metropolitano que corta São Paulo, né, toda a região sul até o Shopping Center Morumbi, né? Vai até Diadema. Esse é um BRT metropolitano. Tá? Dos 22 BRTs, veja os problemas. Nós temos em São Paulo uma agência muito importante, que é a SP Trans, que é uma empresa de engenharia de transportes que zela pelo estabelecimento dos critérios das concessões do transporte público na cidade. Então, os ônibus concessionados em São Paulo, eles seguem o padrão estabelecido pela SP Trans, que é um padrão, um modelo para toda a América Latina, diga-se de passagem. Todos os ônibus da América Latina seguem o chamado padrão São Paulo, que é o estabelecido pela empresa de engenharia de transportes nossa, que é a SP Trans.
Muito bem. Lá nós temos o sistema padrão, temos o sistema biarticulado, né? São os padrões dos chassis dos ônibus, né? Das carrocerias. Né? Por quê? Porque nós queremos ter ônibus com durabilidade. Esta é a razão pela qual é muito difícil você fazer uma importação de um ônibus modular, de carroceria modular chinês, para dentro da cidade de São Paulo. Não aceitamos. Por quê? Porque nós temos um padrão de carroceria, de chassi, né, reforçado para dar durabilidade aos nossos ônibus e que dê segurança aos passageiros, né, que é o sistema São Paulo, o padrão São Paulo. Muito bem. Para os BRTs, vejam essa conta. Um BRT, né, se for totalmente eletrificado, ele vai passar a utilizar um ônibus que, com todas as alternativas postas hoje pela nossa empresa de engenharia, a SP Trans, todas as alternativas utilizadas, eles vão nos custar 10 passageiros a menos do que os ônibus a diesel. O ônibus elétrico hoje tem 10 passageiros a menos do que os ônibus a diesel. Isso significa 100 ônibus a mais do mesmo BRT após 24 horas. Percebe os cálculos? Tá certo. Tem que pensar em termos de unidade funcional, né? Então, o mesmo serviço, tem que ser o mesmo serviço. Então, são cálculos que estão sendo feitos hoje, né? E que, obviamente, tem que ser levados em conta quando a gente vai fazer a transição, né? Pensamos, poxa, vamos estabelecer, então, o ônibus, o trólebus. Também temos um problema de infraestrutura. Nós estamos empenhados hoje, e o Lincoln sabe melhor que ninguém, em aterrar a nossa rede, né? E não pôr mais fios ainda, né, na atmosfera. O trólebus é um bom sistema, mas custa uma média de 1 milhão por quilômetro, né, só de infraestrutura permanente. Mas os trólebus também têm que ser pensados. Nós temos hoje 200 trólebus transitando na cidade de São Paulo. É uma linha que também não podemos dispensar. O gás é uma área que a gente tem que trabalhar e pensar. Por quê? Porque nós temos uma escala de produção de gás natural muito grande na cidade de São Paulo, precisa ser observado também. Tudo isso está sendo feito. Porém, há algumas coisas para nós fecharmos a economia circular, os loopings da economia circular precisam ser bem fechadinhos. Então, aquela história, é o que você acabou de falar, Oswaldo, o Lincoln também, o professor, o doutor Carlos Mesquita colocou claramente, nós não podemos instalar um sistema de frota eletrificada e fornecer energia suja para essa frota. Ela tem que ser limpa. Como vamos fazer isso? Também não adianta sair por aí espalhando em tudo quanto é prédio público célula fotovoltaica. Uma coisa é o particular instalar a célula fotovoltaica. A outra coisa é nós pegarmos todas as escolas de São Paulo e instalarmos uma célula fotovoltaica, que quando der qualquer defeito, você vai ter que abrir uma licitação para poder fazer a manutenção daquela célula. Isso se os roubadores não invadirem a escola no fim de semana e levarem todo o equipamento embora. Então, o que é melhor? Melhor utilizarmos o sistema de Smart Grid e buscarmos essa energia de fazendas, né, a médio, curto, longa distância. Essa é outra equação que nós também precisamos fechar. Tudo isso nós precisamos pensar juntos. Enel, né, Prefeitura de São Paulo, universidades, né, IPT, para que a gente possa trabalhar e fechar todos esses trabalhos de equação. Você percebe? Então, eu concordo com todas as ponderações, mas nós precisamos trabalhar, né, ponderando todos esses campos. Né? É o que nos impede de sair diretamente do discurso para a prática, porque tem a prática. Lindo, se você me permite, só mais uma observaçãozinha, se você me permite? Claro. Porque é muito raro a gente conseguir
expertise assim, né? E eu queria aproveitar. Bem, tem uma das ações lá previstas no plano Clímax de São Paulo, é a criação de um distrito livre de emissões, né? E eu acho que essa é uma iniciativa bastante interessante, à medida em que, se a gente consegue implantar cases bem comportados, vamos dizer assim, de iniciativas ou de soluções para mitigação de emissões, a gente consegue reduzir o risco, porque as soluções elas teriam um TRL, uma maturidade mais alta. Né? E aí os investidores eles vão ficar mais à vontade para, reduzindo o risco, aportar recursos a título de investimento para desenvolvimento para o próximo patamar da maturidade da solução, né? E São Paulo pensa nisso, assim, a gente sabe que a Enel fez isso um pouco na Vila Olímpia, né, Lincoln? Né? A Vila Olímpia é um pouco isso, né? De você testar soluções, tentar dar maturidade para as inter-relações, né? Das soluções lá, e com isso você consegue conversar com os vários fornecedores, integrar soluções, né? E colocar vários agentes associados aí para pensar uma solução que seria transversal, vamos dizer, né? Então, o PanClima, ele mantém isso, doutor Antônio? Como que está essa perspectiva? Não tem propriamente o distrito, mas nós temos o nosso plano estratégico da Secretaria, a possibilidade de estabelecermos os que nós chamamos de zonas verdes, né? Que seriam zonas livres de emissões. Está lá. Agora, o que é a zona verde? Por exemplo, o centro da cidade de São Paulo é um dos pontos que estrategicamente estamos escolhendo para poder iniciar uma instalação, né? Para isso, nós precisamos resolver uma série de problemas, né? E eu acho que todos esses problemas passam pela iniciativa privada. Então, por exemplo, São Paulo aprovou o plano de retrofit para a cidade de São Paulo. Se o senhor vier agora ao centro da cidade, o senhor vai ver dezenas de prédios antigos, todos sofrendo processo de retrofitagem, né? Ou seja, estão se tornando prédios, edifícios mais inteligentes, mais integrados com o novo perfil energético da cidade. Mas também precisamos solucionar um outro problema, que é a questão relacionada à população de rua da cidade de São Paulo, né? Nós hoje estamos estudando um plano habitacional, né, para a população de rua, que atenda a uma demanda aproximada de 31 mil, né, 31 mil pessoas que possam ser carreadas para esse programa. Por incrível que pareça, nós sofremos resistência para a implementação do programa habitacional, porque tem gente que se interessa em manter a população na rua, né? Por motivos, alguns inconfessáveis, outros ideológicos, né? Mas existe esse problema. Precisamos resolver isso primeiro. Não é difícil. A cidade de São Paulo, ela tem o terceiro orçamento do país. O primeiro é o da União, o segundo do governo do estado de São Paulo, o terceiro é o da cidade de São Paulo, né? E é uma cidade com PIB equivalente a 3,5 vezes o PIB do Chile, né? A cidade de São Paulo. Então, o nosso orçamento para esse ano é de 92 bilhões de reais, né? Então, nós estamos com condições hoje de pensar no projeto habitacional para atender essa população. Por que isso? Porque não adianta nada nós fazermos um projeto piloto maravilhoso, tipo Faria Limers, né? Como a gente costuma chamar o pessoal da Vila Olímpia, né? Convivendo com essa miséria na cidade. Isso não existe, né? Nós não podemos ser hipócritas, nós temos que trabalhar, né, com a realidade social e com os mecanismos todos. Para isso, nós também precisamos trabalhar com o conceito de edificações mistas e de cidade, crono-urbanismo, cidade em 15 minutos. Então, por exemplo, há hoje um trabalho muito grande voltado à possibilidade de trazermos as pessoas de volta para o centro da cidade para conviver com o centro da cidade. Já está sendo feito isso com várias obras urbanísticas.
Se o senhor vier hoje ao centro da cidade, no Vale do Engabaú, 8 horas da noite, o senhor vai ficar maravilhado com o volume de gente jovem fazendo uso daquela região aberta do Vale do Engabaú, se divertindo, né? Reunindo em grupos e fazendo lá exercícios de skate. Né? É muito legal, porque você vê que a própria juventude está ocupando o espaço urbano. E quando ocupa o espaço urbano bem iluminado, né? com policiamento adequado, né? Com banheiro público, né? Nós temos um afastamento dos pontos de degradação urbana, entendeu? Então, isso também tem que ser pensado junto com o projeto de Zona Verde. Né? Segundo ponto, tivemos toda uma briga, até mesmo judicial, até mesmo com os batalhões de trânsito da Polícia Militar, para que a burocracia compreendesse que bicicleta elétrica não é motocicleta e o indivíduo não precisa de habilitação para poder dirigir, entendeu? Olha só. Isso foi um atrito que só foi resolvido há 2 semanas atrás. Outra coisa, São Paulo comprou uma briga de anos. Eu estou rindo para não chorar, secretário. Eu estou rindo aqui, desculpa, mas para não chorar. Não, eu não posso rir, né? Esse é o meu problema, mas coisas assim que são... Pô, exigem para um indivíduo de patinete coisa que se eu tivesse que usar quando eu andava de patinete com 8 anos de idade, né, eu ia ter um problema de locomoção, porque não é possível, né? Só falta colocar colete à prova de bala para o cara andar com patinete na cidade de São Paulo. Né? Então, e outra, esses são instrumentos básicos, limpos, que vieram para ficar, né? E que vão precisar de postos de abastecimento, e aí a Enel vai ter que trabalhar muito com isso, não é isso, Lincoln? Né? Vão ter que trabalhar com situações em que os táxis vão estar integrados com os aplicativos, que vão estar integrados com as bicicletas elétricas, vão estar integrados com estações de metrô, estações de trem. Né? Uma outra questão, só para terminar, Oswaldo, nós já estamos trabalhando com o VLT. Nós convivemos com um esqueleto enorme aqui de um projeto de monotrilho que até hoje não foi concluído. Era para estar pronto na época da Copa do Mundo, até hoje não foi concluído. Mas nós vamos trabalhar com o VLT, o veículo superleve, o aeromóvel, movido a ar comprimido, né? E que vai ser adotado por várias linhas de concessão de ônibus para poder substituir os ônibus e permitir uma construção mais leve, mais limpa, né, na cidade, também transportando passageiros. Né? Tudo isso está sendo pensado. Viu? Valia a pena a gente sentar um dia, viu? O Lincoln vai ser o pai disso, né? E nessa mesa aqui, se for o caso, né, para a gente poder conversar e pôr isso tudo no papel, que nós estamos precisando de mais ideias, mas também estamos passando isso tudo para a caneta e para os processos administrativos. Mas lidamos com isso que faz o Guilherme sorrir para não chorar. A burocracia nossa, ela é inacreditável. Esse é o termo, né? Tá certo? Lincoln, por favor. Secretário, assim, muito bom, uma verdadeira aula que o senhor está dando para a gente em relação de realmente gestão, né, de pública num município que tem a complexidade como a cidade de São Paulo, né? E então, assim, 2 comentários que eu gostaria de fazer. Um, na verdade, é um comentário e o outro é um pedido de comentário para o senhor. O primeiro comentário é que certamente, assim, claramente, a gente percebe que a cidade de São Paulo tem muito potencial, né, de redução de emissões, mas também tem muita complexidade, né? É complexo, né, o sistema, olhando holisticamente,
você gerenciar, porque a cada variável que você mexe, você impacta, você sensibiliza outros lugares, né? Então, um comentário que eu gostaria de fazer é que realmente aí até um recado para o próprio Guilherme Lockman, que nos suporta aqui nesse estudo, é que, de fato, faz muito sentido quando a gente estiver analisando o cenário de emissões nacional, né, que é o objetivo desse estudo, que a gente pegue o estudo de caso, né, que a gente estude o caso da cidade de São Paulo, que eu acho que vale muito a pena, inclusive não só como exemplo para o Brasil, mas como exemplo para toda a América Latina, né? Já pensando aí C40 ou C98, como disse o secretário, é algo que a gente pode exportar o conhecimento, né? Eu digo, a gente poderia estar exportando essa avaliação, esse estudo de emissões em parceria, claramente, com a Secretaria de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo, que é um... Lincoln, até te atrapalhando um pouquinho, mas para você dar uma completada. Já que vocês estão com esse projeto, eu vou fazer um desafio. Queria muito que a Deloitte, por meio de vocês, né, nos auxiliasse para montar um novo padrão de inventário de emissões da cidade, que é outra burocracia absurda. Nós estamos fechando o inventário de emissões em 19. Isso aí tinha que estar sendo feito online, você percebe? Direto. Ah, com certeza, né? Hoje tudo é digital, né? Inteligência artificial, né? E a gente ainda fica preenchendo planilha de Excel, né, secretário? Só falta carimbo, é um absurdo. É. Vamos lá. E o papel carbono, né? Enfim. E o segundo comentário e aí é um pedido de comentário para o senhor, que essa sessão ela vai ser posteriormente a gravação, né? A gente vai disponibilizar publicamente no canal, né, da Enel Brasil, e nós temos tido a participação em outros momentos de outras prefeituras do Brasil, né? Então, assim, é claro que a São Paulo, como a maior cidade, mais populosa, mais desenvolvida do Brasil, às vezes um secretário ou mesmo um prefeito de outra cidade fala, mas ele é de São Paulo, né? São Paulo é aquele, né, é aquele mundo que tem lá. Então, se o senhor pudesse falar para os municípios, né, para secretários de meio ambiente, para prefeitos, outras cidades do Brasil que estão nos ouvindo agora, ou que vão nos ouvir on demand, né, recomendações, né, até para subsidiar a nossa proposta de recomendações públicas, o senhor daria no sentido de mostrar para outras cidades, outros municípios brasileiros que cidade sustentável, cidade inteligente, ela não é um sonho, né? Assim, isso já saiu do papel, né? É realidade, é possível fazer, né? Então, o que o senhor diria para esses municípios que pretendem caminhar nesse sentido de ser mais sustentável, de reduzir suas emissões, de ter um viés, né? Uma lógica de sustentabilidade embasando a sua política pública, e como que... A pergunta é como, né? Como que os municípios poderiam fazer para caminhar nesse sentido, olhando o básico, né? Olhando, não pensando no maior caso, que é a cidade de São Paulo, mas pegando uma cidade mediana do Brasil, mais ou menos, por exemplo. Obrigado, secretário. Obrigado. Lincoln, eu tenho um trabalho na área da advocacia voltada para a área do meio ambiente de décadas, mas também da área do direito penal militar. Pouca gente sabe disso, mas eu trabalhei muito com direito penal militar, fui professor da academia militar, tal. Então, eu me lembro assim, o primeiro gestor ambiental, né, é o policial militar. Né? Por quê? Porque ele está lá, né, quando você assume uma companhia, né, você assume uma área. A primeira coisa que você faz é o mapa da área. Né? Então, você faz o inventário. Né? O inventário da área, você vê quais são as fontes de poluição, né? Onde é que mora a malandragem, onde é que fica o povo mais rico, onde é que ficam os bancos, né? Onde é que estão lá as meninas, né? Ou seja, você tem que saber, né? Você tem que saber tudo, né? E também tem que saber como é que é o mapa geomórfico, não só o geopolítico, mas o geográfico também,
onde é que tem vale, onde tem encosta, onde tem fundo onde tem encosta de morro, área de risco, né? Ou seja, você precisa saber de tudo, né? Isso vale para o guarda, isso vale muito mais ainda para o prefeito, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos, né, é de um indivíduo com um GPS e um mapa na mão, tá? Porque se você não souber como é a geografia do seu município, né, você está sujeito literalmente a chuvas e trovoadas. Eu digo isso porque São Paulo, por exemplo, passou o pior período de chuvas dos últimos 6 anos, neste ano, com o menor índice de danos dos últimos 18 anos. E isso aconteceu porque nós, aqui na Seclima, pudemos ter a oportunidade de coordenar o plano preventivo de chuvas de verão na cidade. Tivemos desastres, tá? Mas também, pela primeira vez na nossa história, e pouca gente registrou isso, tá? Nós não tivemos inundação dos 2 centros de abastecimento da cidade. Tá? O CEAGESP ficou seco, tá? E o mercado municipal também. E por quê? Porque nós tratamos de integrar a nossa atividade de gestão com o Estado e com o sistema de bombeamento das nossas calhas. O que eu quero dizer com isso? Todo prefeito hoje, tá, de Quixeramobim a São Paulo, passando por Xambioá, né, ou por Santa Rosa do Viterbo, né, aqui na nossa cidade, todo prefeito tem que saber que clima no Brasil é água, falta de, excesso de. Então, a primeira coisa é montar uma gestão de clima para a sua cidade. Seja grande, seja pequena. Se for pequena demais, terceiriza, mas é necessário ter uma gestão de clima. Alguém que saiba como está o tempo, né? Quais são as previsões, né? Preparar a cidade para eventuais desastres, porque eles poderão ocorrer. Nós estamos sofrendo mega transformações globais do nosso clima. O que nós vimos aqui na cidade do Rio de Janeiro recentemente, uma ventania monstruosa. A ponte Rio-Niterói se transformou numa aventura para você atravessar, teve que fechar a ponte, né? O que aconteceu lá aconteceu no Nordeste, com um desastre monstruoso de queda de encostas, né? Por quê? Porque, infelizmente, nós não temos o mapa da cidade, não sabemos aonde estão as áreas de risco. Quando sabemos, permitimos a ocupação dessas áreas e não temos um plano preventivo nem para quem ali ocupa, nem para retirar essas ocupações. Então, esta é a função hoje de uma gestão de clima. Não é o mercado de carbono, não é pegada de carbono, que a gente costuma dizer. Isso tem que estar traduzido para a bota no barro em defesa do remanescente florestal, para a bota no barro para estabelecer um projeto claro de prevenção, de resiliência e de segurança para a população. Isso vale para qualquer prefeito, tá? É essa a visão que a gente deve ter hoje de uma governança climática, porque o clima ele é global, mas ele vai ser enfrentado na cidade. A cidade hoje é a grande unidade de planejamento climático no mundo. É isso que eu imagino. Muito obrigado, secretário Pedro. De fato, assim, agradeço suas palavras e espero que essas recomendações, assim, os eventos extremos, né, são cada vez mais intensos e frequentes, né? Então, faz todo sentido, espero que seja muito útil essas informações que o senhor compartilhou para muitos gestores públicos que nos acompanham, né, em outros municípios também. E certamente toda essa discussão nós vamos tentar resumir, né, num documento circular entre os participantes aqui e posteriormente a gente publica isso, né? Claro que vamos passar aí com a revisão,
mas a intenção nossa é de divulgar, né, assim, de compartilhar essas informações com o máximo de pessoas, né, de municípios e de outras entidades que possível, né, para que essas informações sejam utilizadas, né, sejam úteis de alguma forma. Então, super obrigado. Antes de encerrar, a gente já está se aproximando aqui do final da sessão, gostaria né, perguntar para quem nos ouve, quem nos vê, se existe alguma curiosidade, alguma pergunta ou algum comentário, alguma contribuição que alguém queira fazer. O momento é agora, gente. Quem ainda não teve coragem de levantar a mãozinha, pode levantar e abrir a câmera, se identificar e fazer a sua contribuição. Tá? No mais, se a gente não tiver, eu vou encerrando já a sessão, dizendo que, secretário, nós já tivemos algumas mesas de alguns outros assuntos relacionados, né, relacionados à transição energética, como o mercado de carbono, instrumentos financeiros, com a participação do BNDES, foi muito legal também. O futuro da matriz elétrica e energética, que discutimos com a EP, né, também foi uma discussão interessante. E ainda teremos uma discussão que eu já lanço o convite, né, para esse público aqui, mais 2 discussões ainda por vir, uma falando de desafios da indústria, né? E aí teremos a mediação e a participação da FIEC e da CCEE, né? Então, falando de setores da indústria, por exemplo, que são difíceis de descarbonizar, né? Qual é o papel do hidrogênio, né, que o hidrogênio vai exercer, né, nesse cenário de descarbonização? Então, assim, temas super interessantes e atuais, né? E uma última mesa que a gente vai fazer discutindo sobre assuntos de mudança do uso do solo, né, e agropecuária. No Brasil, não podemos deixar passar, né, secretário? Então, é fundamental. Tem a Vanessa Cristiane Rodrigues, Opa! Levantou a mão. Muito obrigado, secretário. Vamos lá, Vanessa. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Eu sou da CEMIG. Vocês me ouvem bem? Perfeito. Certo. O seguinte, a gente está vendo aí, né, o caminho aí é realmente a eletrificação, ok? O que está muito em voga agora também é a questão de geração distribuída, e o Oswaldo até colocou aqui no chat a questão de soluções para mitigação de emissões efluentes para as águas e resíduos sólidos para o solo. Então, eu queria saber do secretário se em São Paulo, né, já que está caminhando tanto para a eletrificação e tudo, se já tem essa questão de destinação dos resíduos, já que nós temos muitas baterias, né, uma produção de um lixo que não era produzido no volume que vai ser produzido de agora em diante. Então, se ele pudesse falar um pouco aí a respeito. Tá? Obrigada aí pela oportunidade. Bom, Vanessa, esse é um dos maiores problemas hoje, que quando a gente fala em eletrificação de frota, por conta das baterias. O que tem feito com que os próprios fornecedores, não só a indústria montadora já está preparando para isso, mas até mesmo os demais atores principais, e aí eu até envolvo a própria Enel, todos se preocupam muito com a questão da reciclagem das baterias. Né? O que nós queremos é não induzir a um novo tipo de despejo. A ideia é que essas baterias sejam recolhidas sempre, né, e remetidas para a reciclagem, para o sistema como é que a gente chama? Tem um termo lá, vamos me lembrar daqui a pouco o nome, né? Onde a gente faz o sistema de reciclagem, né? Ou isso vai parar lá na China, ou nós deveremos ter, a médio prazo, sistemas no Brasil para que isso ocorra. A questão dos insumos, você tem toda a razão, é um problema sério, né? Que envolve todos os componentes eletroeletrônicos, não é só a questão relacionada à eletrificação de frota, né? Ou seja, há toda uma discussão referente a isso. São Paulo está muito adiante nisso. Nós temos 2 concessionárias muito fortes,
com sistemas de reciclagem estabelecidos, com um volume muito grande de consórcios e de cooperativas de recicladores também bastante organizados, né? E um mercado até forte de material reciclado. Envolve, inclusive, também a reutilização de material eletroeletrônico. Grande parte disso é o próprio mercado que trata na cidade de São Paulo, né? E nós aqui temos um mercado forte, isso é muito importante, né? Agora, transição energética é muito importante, viu? A CEMIG tem um papel muito bom. A CEMIG, eu me lembro, há muitos anos atrás, eu acredito que ainda continue, ela foi a primeira empresa a ter uma outra empresa que só tratava de otimização de energia, não é isso, Lincoln? Né? E eu até espero que essa empresa ainda exista, né? Porque o grande problema na área de energia hoje é nós podemos ter esse diálogo com o setor de inovação tecnológica, né? O Oswaldo parece que levantou a mão, Lincoln. Pois não, pode falar, professor. Eu gostaria só de acrescentar, né, já que você falou, Lincoln, da importância da interlocução com outros agentes públicos, né, notadamente os municípios. Olhando, São Paulo tem 645 municípios, né, tem só uns 40 acima de 200 mil habitantes. São Paulo é um município com, acho que, mais de 12 milhões, né, de habitantes, né, se não me engano. E São Paulo não é para amadores, definitivamente, né, professor Antônio? Não é? Demanda muito complexo, além de ser uma megalópole. Mas, olhando para os municípios abaixo de 200 mil habitantes, nós temos muita carência de interlocução, né? Então, assim, vale dizer, a gente não consegue estabelecer uma interlocução qualificada com boa parte deles, né? Porque são gestões muito, vamos dizer, efêmeras, né? 4 anos, muda tudo, tal. Eu acho, assim, por tudo que a gente já fez, a gente vem conversando com bastante município do interior de São Paulo. Por tudo que a gente já fez, eu acho que uma medida interessante seria se a gente conseguisse convencer a autoridade local para que essa temática fosse levada para os planos diretores municipais. Porque o plano diretor municipal é uma ferramenta de gestão previsto no Estatuto das Cidades. Ele é obrigatório para cidades, se não me engano, acima de 100 mil habitantes, mas em São Paulo é obrigado para todas as cidades. É verdade que muitas prefeituras fazem um copia e cola, né? Mas, tanto quanto possível, entendo que uma solução interessante seria levar essa discussão para os planos diretores municipais, o que daria maior relevância e maior governança também sobre essa questão, né? A gente já viu que em alguns planos diretores municipais tem o plano diretor de iluminação pública, por exemplo, né? Que é uma questão relevante e consome, se você for olhar, até onde a gente sabe, consome cerca de 3,5% dos recursos do município, né? A primeira maior conta dos municípios é encargos e salários, a segunda maior conta é energia, em média, né? Pelo que a gente sabe. São Paulo gasta, se não me engano, um pouco mais que 20 milhões, arrecada 20 milhões, gasta quase isso também, né? Com energia elétrica, né? Então, não é uma coisa irrelevante, né? Mas só queria lembrar isso, viu, professor Antônio, para dar essa deixa, para botar essa bola na frente do gol para você. Mas acho que levar para os municípios pequenos é uma tarefa difícil, mas acho que tem saída. O grande problema, professor, é a judicialização. Se existe algo que hoje trava completamente a administração pública no Brasil todo, é a judicialização e a jusburocracia. A jusburocracia hoje, ela chegou de tal maneira, ela se transformou num monstrengo burocrático, né, que hoje você não consegue fazer nada, nem comprar um copo d'água na esquina sem passar pelo parecer de um procurador. A questão hoje da jusburocracia é algo tão grave no Brasil
que os salários dos técnicos, os salários de um professor, de um engenheiro, de um médico, de um arquiteto, né, chegam a ser o equivalente a 1/3, 1/4 ou 1/5 do que ganha um procurador, no mesmo município, no Estado e na União. Os maiores salários hoje do Brasil são da jusburocracia, tribunais, fiscais, né, arrecadadores, promotores de justiça, procuradores. São os maiores salários do Brasil. Por quê? Porque, infelizmente, nada se faz aqui sem passar por um deles. E o que é pior, eles são os grandes responsáveis pela judicialização. Vou dar um exemplo, doutor Oswaldo. O plano diretor estratégico da cidade de São Paulo, ele está andando aos trancos e barrancos com base em liminares. Liminar contra, liminar a favor. Liminar contra, liminar a favor. Existe decisão judicial na cidade de São Paulo impedindo a continuidade de discussão de um plano diretor estratégico, porque, por exemplo, se permite que há necessidade de haver participação e acessibilidade pública para cadeirantes, por exemplo. Quando grande parte das audiências são híbridas, permite que o indivíduo esteja em casa e participe. Ou seja, é algo como se o decisor, de um lado do processo, esquecesse que está no século XXI. Decide com base em 1900, como se não houvesse sistema integrado. Isso é muito grave, porque o que acontece com as consultorias que deveriam atender aos municípios pequenos que não têm condições de ter quadro próprio técnico, né? Toda consultoria é judicializada, né? E aí, qual é o recurso? O recurso é o formulário padrão, né? E o copia e cola, né? E, obviamente, isso é o maior cheque em branco para que nada seja feito, né, de cumprimento daquilo que se escreveu. Desculpa, mas é um desabafo, mas que é importante a gente também pôr isso no nosso cadinho de discussão. Obrigado. Não, secretária, a gente entende, eu entendo perfeitamente, essa é a realidade, né, que os gestores públicos enfrentam hoje, assim, não é luxo de uma cidade só, né, é o custo Brasil, né, então, enfim, muito obrigado aí pela sua explicação, a gente já esbarramos aqui no teto do nosso horário. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e pela sua aula aí de hoje. Guilherme Lockman, obrigado também pelas explicações, pelo compartilhar. E vamos disponibilizar a todos aí depois um resumo da reunião, assim como vamos subir aí a gravação da reunião no nosso canal. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado, secretário. Obrigado a todos. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.